Livro de João, capítulo 5, no versículo 1. Já pega a sua Bíblia em mãos para você acompanhar comigo essa mensagem. E para você entender que quem vai honrar a sua fé vai ser o próprio Deus. Não vai ser o pastor Jefferson que vai trazer vitória, milagre, não. É Jesus que vai trazer milagre para você nesta noite. Então vamos ler, né? O título é o título dessa live. A cura de um paralítico. Capítulo 5, no versículo 1, diz assim a palavra deste Deus. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Jesus subia para Jerusalém. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia, versículo 3, nestes jazia uma multidão de enfermos. A Bíblia está dando a referência que Jesus, né? Ele desceu para Jerusalém, e ele estava junto às portas num tanque chamado hebraico Betesda. E a Bíblia diz que naquele lugar, naquele tanque, ali havia uma multidão de pessoas. Quer dizer, tinha muita gente. E a Bíblia diz, uma multidão de enfermos. Uma multidão de enfermos. Qual enfermos, pastor? Exemplos. Lá tinha cegos, tinha coxos e paralíticos. Versículo 4. Esperando, a multidão que estava ali de enfermos, estava esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha isso. Então a Bíblia diz que Jesus ele estava em um lugar onde tinha uma multidão. Só que não uma multidão de pessoas. A Bíblia fala que era uma multidão de pessoas enfermas. E deu exemplo ali de 3 exemplos, né? Coxos, cegos, paralíticos, pessoas doentes. E aquela multidão estava ali esperando, né? Naquele tanque, que as águas se movessem. E a Bíblia diz que o primeiro que pulasse naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade. Igual hoje, pela fé, eu creio que o nome de Jesus tem esse poder. Poder esse para curar você de qualquer enfermidade. Não importa qual o problema que você está passando. Ou qual deserto você está enfrentando. Seja na saúde. Deus tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder para curar você de qualquer enfermidade. Para curar o seu familiar de qualquer enfermidade. Não importa quem seja. Através da fé, todas as coisas são possíveis. E a Bíblia diz que aquela multidão estava ali porque acreditava em alguma coisa. Aquela multidão acreditava. E quando eu falo acreditar, aquela multidão tinha colocado esperança naquele tanque. As pessoas tinham colocado esperança naquele tanque. E eu vou dizer para você algo interessante que muitas pessoas têm colocado a esperança dela em várias coisas, em vários objetos, em várias campanhas, dizendo assim para você entender de forma melhor, né? Às vezes tem pessoas que eu já vi falando assim, pastor, eu fui num lugar que falou para mim fazer tal campanha e eu não recebi um milagre e falou que eu não tinha fé. Peraí. Às vezes o que falta é nós mostrarmos a direção certa. É o que eu sempre falo para vocês. Aquele que Deus levantou, que somos nós, pregadores da palavra, mensageiros da mensagem, nós temos que direcionar todos vocês até Jesus. Até Jesus. Nós não temos que direcionar você a fazer isso ou aquilo outro, não. Nós somos direcionados para levar vocês até Jesus. Porque até eu tenho que ir até ele.
E às vezes, o que as pessoas fazem? Elas focam a fé dela em um propósito. Elas focam a fé dela em uma campanha. E por focar a fé dela na campanha, infelizmente as pessoas deixam de focar a fé dela no nome de Jesus, que é o nome que vai trazer o milagre para a sua vida. Então, às vezes, a gente foca tanto que eu já vi pessoas falando assim, não, eu tenho certeza que através dessa campanha o milagre vai acontecer na minha vida. Eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Até assim, às vezes, a gente ensina errado. Porque eu já vi pessoas dizendo, através desta campanha, a minha vida vai mudar. Mas espera aí, a vida não muda através de uma campanha. A vida muda quando você crê que no nome de Jesus tem poder para a sua vida mudar. Eu não sei se você consegue entender isso e consegue refletir em cima disso. Mas, pastor, por que existem campanhas? Novamente, campanha é uma forma de atrair pessoas. Atrair pessoas. Porque se a gente falar assim, não, vai na igreja, a pessoa não vai. Vai na igreja, a pessoa não vai. E o problema da campanha não é a pessoa fazer a campanha em si. O problema é depois a pessoa que falou da campanha que faz o milagre, é a pessoa falar que a campanha não faz o milagre. Quem faz é Jesus. É onde as pessoas ela fica ali no meio do muro. Então, um exemplo. Se a igreja encheu por causa da campanha, vamos deixar o povo lá por causa da campanha. E não é isso que é para fazer. Porque a igreja não precisaria ser cheia por nós anunciarmos alguma coisa que vai ter. A igreja deveria ser cheia porque as pessoas têm vontade de ir na casa do Pai. Mas o que nós temos que fazer? Alguma coisa para chamar a sua atenção. Porque foi o que Jesus fez. O que ele fez, pastor? Foi uma campanha? Não. Mas se você for ver, Jesus, quando ele começou a fazer os milagres, os sinais, ele mesmo diz, esse povo só crê em sinais. Eu conheço pessoas que já saíram da igreja porque ela falou assim, ó, não tem campanha nessa igreja. Olha. Então a pessoa só vai na igreja por interesse dela. A pessoa só vai na igreja, só busca a Deus na igreja porque ela quer que alguma coisa para ela. Eu já expliquei para vocês. Nós não vamos na igreja para ouvir uma música que a gente gosta. Nós vamos lá para adorar a Deus. Nós não vamos na igreja para ouvir o pastor, a missionária fazendo uma oração bonita. Nós vamos para orar a Deus. Nós não vamos ali para falar com Deus. Pelo contrário, nós vamos na igreja para ouvir a voz de Deus. É diferente. É diferente. Só que, como que tira isso das pessoas hoje? Porque aqueles que começaram com isso, como é que vai tirar? Porque se ele falar que não, vai ser taxado como mentiroso. Então a questão é, vamos deixar. Então escuta. Eu falo para você porque eu já ouvi pessoas falando isso. E não é pouca gente não, meu irmão. Eu já vi pessoas saindo da igreja porque a igreja não tem campanha. Olha. Mas lá na igreja tem louvor, lá na igreja tem palavra, lá na igreja tem momento de arrependimento, na igreja tem batismo nas águas, na igreja tem santa ceia, mas a pessoa parou de ir na igreja porque não tem campanha. Imagina as pessoas parando de seguir Jesus porque Jesus não fez campanha da rosa. Imagina isso. Imagina as pessoas que seguiam Jesus, que a Bíblia fala que onde Jesus estava, tinha uma grande multidão junto com ele. Imagina se Jesus não fizesse a campanha da água. Imagina isso. Mas não existe isso. Porque as pessoas queriam estar perto de Jesus. Porque Jesus ele passava conhecimento. Jesus passava esperança. Jesus falava do reino dos céus. Do reino dos céus. É o que eu falei esses tempos atrás para você. Infelizmente tem pregadores que são pastores, não falando bem ou mal, não estou falando nada disso não. Mas infelizmente pessoas que pregam a palavra já colocaram no coração que se não fazer campanha não enche igreja. Que se não fizer propósito não enche igreja. E olha o que eu vou dizer a mais. Pessoas que falam que se pregar só salvação, que pregar só o reino dos céus, a igreja não enche. E a pergunta é essa, é verdade ou não é? Vamos colocar na nossa geração hoje, é verdade ou não é? Porque se hoje a gente não chamar a atenção das pessoas, as pessoas não vão. É como se a igreja virasse palco de artista, sabe? Um exemplo, olha, vai ter show em tal lugar. Aí a pessoa ficou ouvindo. Quem é que vai estar lá? Não, o cantor fulano de tal vai estar. A pessoa, eu vou lá. Ah, não, cantor fulano. Ah, não vou não, porque é muito fraco. Aí você vê, a igreja está assim.
Nós temos que colocar hoje nos panfletos, vai ter isso. Nós temos que colocar no panfleto, vai ter aquilo. Nós vamos ter que colocar no panfleto, fulano de tal vai vir. Nós temos que colocar no panfleto, ciclano vai cantar. Só assim para as pessoas virem para a igreja. E não era para ser assim. As pessoas tinham que buscar Deus pelo fato que está escrito na Bíblia. Congregai-vos. Aonde está escrito que a gente tem que reunir em um lugar que a Bíblia fala que se chama casa de oração, aonde nós nos reunimos para orar a Deus, para buscar a Deus, unidos, juntos. Mas não, hoje, eu vejo pessoas dizendo que você não precisa nem na igreja mais. Eu já ouvi pessoas falando que não precisa mais ir na igreja. Não precisa mais. E eu falo assim, meu Deus, e agora, Senhor? As pessoas indo na igreja já tropeçam e caem. Imagina ficar dentro de casa. Imagina isso. Porque na igreja, você não ouve o que você quer. Na igreja você vai ouvir aquilo que Deus quer falar. É por isso que muitas pessoas saem da igreja. E na internet, pastor? As pessoas que estão na internet, do outro lado, vai pregar coisas só que agrada você, ó, no ouvidinho. Sabe aquele negócio que eu preguei para você? A coceirinha no ouvido? Eu preguei para vocês, mostrei na Bíblia para vocês, né? Pelo contrário, mostrei na Bíblia para vocês. Então na internet você vai ouvir só pessoas enchendo. Não, Deus te ama, Deus Jesus te ama, fique em paz, o reino dos céus é para todo mundo, pode continuar fazendo tudo. Ou então, se não fala... Se a pessoa não fala essas coisas, a pessoa também não fala que tem que parar. Ela não fala. Então, se a pessoa não fala, ela está omitindo. Ela está escondendo. E a palavra de Deus não é para esconder nada. Se está escrito, é para pregar. Se está escrito, é para falar. Se está na Bíblia, as pessoas serão salvas. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem isso porque elas colocaram no coração uma coisa. Sabe o que é? A pessoa que às vezes prega pela internet, ele colocou uma coisa no coração. Se eu pregar aqui muito duro, ainda se fala que a palavra de Deus é duro, né? Não, a palavra de Deus ele não é duro. A Bíblia fala que Deus ele repreende que ele ama. Então o que a pessoa coloca no coração? Eu não posso pregar coisas, né? Dependendo do versículo da Bíblia, eu não posso pregar porque se eu pregar eu vou ofender alguém. Aí a pessoa fica escolhendo a mensagem na Bíblia para pregar na internet. Por quê? Dependendo do que ele prega aqui, ele vai ofender quem bebe. Dependendo do que ele prega aqui, ó, ele vai ofender quem está se prostituindo. Dependendo do que ele prega aqui, ó, ele vai mostrar para a pessoa, se você não parar, você não vai receber sua salvação. Então ele fica escolhendo qual mensagem. Um dia alguém até falou para mim aqui, eu acho que foi na live, né? Falou assim, pastor, um dia você tem que fazer como é que é? O projeto dos salmos, né? Para mim orar só salmos. Isso é lindo demais, gente. Se eu ler salmos para você, é a coisa mais linda que tem. Todo mundo vai gostar do pastor Jefferson. Se eu pregar salmos aqui, todo mundo vai gostar do pastor Jefferson. Mas a questão não é você gostar de mim. A questão não é você achar eu bom, porque eu não sou bom. Quem é bom é Deus. Você tem que achar Deus bom. É Ele que nós temos que achar. Então por isso que eu prego da forma que eu prego. Porque a questão não é fazer vontade do povo. A questão é fazer a vontade de Deus. A irmã até colocou aqui, cadê? Ela colocou aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ela falou alguma coisa de massagear o ego, cadê? Aqui, ó, Marlene, massagear o ego deles. Olha isso. Então, dependendo da mensagem que eu prego para você, você vai ficar aqui, olha que lindo, que lindo. Mas que lindo não vai salvar você. O que lindo não vai curar você. Você olhar para mim e falar assim, olha o pastor Jefferson é bom, não vai te curar não. Você olhar para mim e falar assim, olha o pastor Jefferson é bom, ele pregou aqui os salmos. Isso não vai te curar isso aí. Isso não vai te curar. O que vai te curar é Jesus. O que vai curar você é você crer na profecia, na mensagem bíblica. É isso que vai curar você. E além de curar, o mesmo Jesus tem poder para salvar a sua alma. Então presta atenção. Pastor, por que você está falando muito de campanha? Porque eu estou lendo para você. A Bíblia diz que lá naquele tanque tinha uma multidão de pessoas enfermas. Quer dizer, as pessoas botaram toda a fé dela naquele lugar. Por isso que tinha um monte de gente lá. Um exemplo hoje para você entender. O tanque de Betesda hoje é a campanha que é feita na igreja. Quando tem campanha, a igreja lota. E lota de gente enferma, lota de gente doente, lota de gente desempregado, lota de gente com problema na vida sentimental. E vai lotando a igreja.
E o tanque de Betesda, a mesma coisa. Um monte de gente lá, um monte de gente. Um monte de gente. Esperando que a água se movesse. Mas eu quero mostrar para você uma coisa, gente. Quando você foca no tanque de Betesda ou na campanha, você vai depender só daquilo. Então a Bíblia fala que a água se movia e o primeiro a pular era curado. Imagina um negócio desse. Uma multidão de pessoas. Tinha gente que às vezes estava até longe do tanque, não conseguia nem chegar perto, porque a multidão apertava. Imagina isso, esperando a água se mover. E o que eu falo para vocês hoje é que você não venha limitar a sua fé numa campanha só. Não limite a sua fé numa campanha. Vou especificar melhor. Não limite o poder de Deus em uma campanha. Quantas são as pessoas que fez campanha e não aconteceu nada? Mas pastor, o que você está falando? Que a campanha é errada? Não, gente. Porque infelizmente hoje a gente tem que chamar a sua atenção. Jesus chamou a atenção do povo fazendo milagres. E ele mesmo falou, o povo só crê em milagres. Então a gente tem que chamar a atenção do povo. Porque se a gente não chamar a atenção do povo, infelizmente a gente vai ficar perdendo pessoas. Mas pastor, mas o que adianta esse tanto de gente chegar e depois sair? A Bíblia fala, a rede, a Bíblia dá o exemplo do reino dos céus, que é semelhante a uma rede que é lançada ao mar e pega várias espécies de peixe. Só que quando chega na terra, na areia, é separado, os bons e os ruins são jogados fora. Então entenda isso. Então aqui eu estou dizendo para você que aquelas pessoas estavam limitadas no tanque de Betesda. Eles estavam limitados ali. Então eles limitaram a fé dele naquele tanque. Eles limitaram a fé deles ali. Mas olha o que eu quero que aconteça com você. É por isso que eu falo para você que o conhecimento liberta, gente. O conhecimento liberta você. O conhecimento abre os seus olhos, amplia a sua visão. Por quê, pastor? Olha o que diz a Bíblia. Vou ler para você. Repetindo o versículo 4, né? A Bíblia fala que tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem. No meio daquela multidão toda, a Bíblia fala que ali no meio tinha um homem, enfermo também. Havia 38 anos. Olha isso, gente. Então, no meio daquela multidão, a Bíblia fala que Jesus ele viu um homem que estava ali esperando. Escuta, quando você limita a sua fé, quando você limita o poder de Deus, quando você limita. Ele estava ali naquele lugar 38 anos, meu irmão. 38 anos. Pastor, mas ele estava ali fazendo o quê? Esperando, Estava esperando. Pastor, ele acreditava no milagre? É claro que ele acreditava, senão ele não estaria ali esperando. Mas ele limitou a fé dele. Mas, olha o que eu vou falar para você na Bíblia. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Continuando. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6. Jesus, olha isso. Vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha isso. Olha isso, gente. Eu vou repetir de novo sobre a questão de você limitar a sua fé e limitar o poder de Deus. De novo, vou falar para você isso. A Bíblia diz que Jesus chegou até esse homem e a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava há muito tempo naquela situação. Quando você limita o poder de Deus, às vezes o que vai acontecer com você é isso aqui, ó. Por isso que às vezes muitas pessoas perdem a oportunidade. Porque focaram demais em uma coisa. Focaram demais na campanha e esqueceram de Jesus. Esqueceram. Focaram demais na campanha e esqueceram o poder de Deus. Olha o que eu vou te mostrar na Bíblia, gente. É Bíblia isso aqui. E olha que você já ouviu essa mensagem aqui, ó, de várias pessoas. Mas olha isso aqui. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha isso, gente. Jesus chegou perto dele e falou assim: queres ser curado? A única resposta que Jesus queria saber dele era só uma: sim, quero ser curado, pronto. Era só o que Jesus queria ouvir dele. Mas, quando você foca demais em uma coisa, infelizmente você acha que só aquilo pode fazer milagre na sua vida. Você começa a acreditar que só aquela campanha vai fazer milagre na sua vida. Onde você coloca toda a sua fé na campanha e acaba esquecendo o nome de Jesus. E lembre
que Deus ele deu autoridade, foi para o nome de Jesus. Ah, pastor, mas campanha tal é poderosa, mas não existe campanha mais poderosa do que o nome de Jesus. Não existe. Não existe. Não existe. Vai existir coisa que vai tentar movimentar a sua fé. Vai tentar fazer você movimentar, atrair mais, fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Mas não existe campanha mais poderosa que essa, porque Deus deu autoridade ao Filho. Deus deu autoridade ao nome. E a Bíblia diz que não tem nome maior, mais poderoso que esse. Nem nos céus, nem na terra. Não existe. Tanto que ele diz, tudo que nós pedimos crendo no nome de Jesus, recebereis. Mas entendeu? Tudo que você pedires crendo em nome de Jesus, recebereis. É o nome de Jesus. Então, quando Jesus perguntou para aquele homem que estava ali há 38 anos se ele queria ser curado, olha o que a Bíblia diz que ele respondeu. Olha isso, gente. Não foca demais em uma coisa, não. Se você quer focar em alguma coisa, foque no nome de Jesus. Foca nele. O resto, não foca, não. Foca no nome de Jesus. Jesus perguntou para aquele homem que estava 38 anos enfermo, paralítico. Quer ser curado? Jesus perguntou para ele, quer ser curado, filho? Olha a resposta. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Olha isso. A pergunta que eu vou fazer para você. Jesus perguntou para ele isso aqui? Você que está me ouvindo agora, me vendo aí. Jesus perguntou pro paralítico isso aí? Jesus fez essa pergunta, filhinho, ninguém nunca te tacou lá dentro, não? Jesus perguntou para ele isso? Ô filho, você está aí sofrendo há tanto tempo, ninguém nunca teve misericórdia de você e está com você lá dentro do tanque, não? Jesus perguntou isso para ele, gente? Sim ou não? Responda aí, sim ou não? Olha isso, gente. Para você entender essa mensagem. Tem pessoas que já leram essa mensagem 1 milhão de vezes. Já ouviu essa mensagem 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Jesus perguntou para um homem que estava sofrendo há 38 anos. Paralítico. A pergunta de Jesus para esse homem foi só uma. Queres ser curado? Foi só o que ele falou, gente. Jesus falou para ele. Quer ser curado, filho? Aí vai ele. Olha a resposta. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha isso. Olha isso. E a pergunta de Jesus foi só uma, filho, você quer ser curado? Jesus não perguntou para ele se alguém tacou ele lá, se ele foi tentando arrastar, se ele um dia quase conseguiu, ou se ele tentou. Jesus não perguntou isso para ele. Porque fé, Jesus viu naquele homem. Eu vou te explicar novamente. Fé, Jesus viu naquele homem. Porque ninguém ia para o mesmo lugar durante 38 anos se não acreditasse. Ele tinha fé no coração dele. Ele tinha esperança no coração dele. E eu vou dizer para você mais. Ele tinha certeza que um dia ele seria curado. Mas ele, olha você vê, ele tinha tanta certeza que ele seria curado, mas ele pensou que ele seria curado se tacando dentro da água. A fé dele era essa. Um dia eu vou ser curado. Um dia eu vou ser. Mas ele não pensou que seria dessa forma aqui. Por isso, que quando Jesus perguntou para ele, quer ser curado, ele respondeu, olha, Senhor, eu até quero, mas toda vez que eu tento ir, vai alguém na minha frente, pula lá e é curado primeiro que eu. Toda vez é a mesma coisa. E olha o que a Bíblia diz, versículo 8. Então, lhe disse Jesus, porque ele perguntou uma coisa e ele foi responder outra. Mas Jesus, conhecendo a fé daquele homem, conhecendo, o que tinha dentro do coração dele, que ele tinha certeza que aconteceu um milagre, olha o que Jesus disse. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, filho. Lembre, a pergunta foi, quer ser curado? E ele não respondeu, não. Ele não respondeu. Mas passou, por que Deus curou ele? Porque Deus já tinha parado ele. Pra você ver, de uma grande multidão. Jesus parou logo naquele homem, por que você acha? Por que você acha que no meio daquela multidão inteira, Jesus foi num homem só? Porque Jesus, ele viu fé nele. E quando Jesus ele viu a fé daquele homem, porque ele queria ser curado naquele tanque, ele viu que aquele homem acreditava. Por quê? 38 anos ele estava naquela situação. Quer dizer, 38 anos acreditando que um dia ia acontecer alguma coisa na vida dele. Ele pensou de um jeito e aconteceu de outro totalmente diferente. É assim que Deus trabalha.
É assim que Deus faz. Às vezes você está esperando uma resposta de um lado. Eu tenho algo para dizer para você. A resposta vai vir de outro totalmente diferente do que você pensou. Totalmente diferente. Mas pastor, eu acredito, pastor, que vai vir assim. Eu sei que você acredita, como esse homem acreditava que seria curado no tanque de Betesda. Mas ele não foi curado no tanque de Betesda. Por quê? Quem curou ele foi Jesus. Foi Jesus. E olha isso, continuando. Repetindo o versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente, olha isso, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus, olha aí os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E aquele, ao que ele lhe respondeu, o que foi curado, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era. Olha isso. O que foi curado, o paralítico, não sabia quem curou ele. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Porque os judeus, eles perguntou, quem é que te curou? Mas ele não sabia responder quem curou, por quê? Jesus, quando curou ele, retirou imediatamente. Porque imagina, uma cura aconteceu, aquela multidão toda ali naquele lugar reunido. Jesus, ele retirou imediatamente, curou ele e se retirou. Não deu nem tempo de conversar com ele. Ele só falou, levanta e anda, toma o teu leito e vai embora. E ele retirou. Então aquele que foi curado não sabia que quem curou ele foi Jesus. Ele não sabia. Ele não sabia. Esse é o interessante de tudo. Ele não sabia. E olha o que diz a Bíblia para você entender mais. Olha isso. Versículo 14. Mais tarde, olha que lindo. Jesus o encontrou no templo. Mais tarde, depois de Jesus ter curado ele, mais tarde um pouco, Jesus encontrou o homem que foi curado dentro do templo. Dentro do templo. Dentro do templo. Ele disse, Jesus, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então aquele que foi curado, que ele não sabia que foi curado por Jesus, agora Jesus reencontrou ele no templo. E no templo Jesus ele está repreendendo, só que de uma forma para ensinar. Porque a repreensão aqui não é para ele ficar triste, não. Pelo contrário, a repreensão de Jesus aqui para ele é para que ele não volte mais ficar naquela situação ou um estado pior do que ele estava. Então, quando Jesus reencontrou para ele, falou assim, olha, que bom que você está curado, hein, filhinho? Jesus falando para ele, que bom que você está curado. Eu só tenho uma coisa para dizer para você, não peque mais não. Não peque mais não. Porque se você pecar, vai acontecer com você coisa pior. Se você acha que paralítico é ser pior, é ruim, tem coisa pior do que isso. Pior do que isso. Então Jesus, ele orientou, não repreendeu, orientou ele. Agora, se ele vai fazer ou não, é uma questão dele. Então Jesus, ele orientou, quando ele disse, não peques mais, para que não suceda coisa pior. Tem pessoas que quando ouve isso aqui, a pessoa fala, olha, a religião evangélica bota medo nas pessoas. Não! Jesus nunca vai colocar medo em você, pelo contrário, ele vai te alertar, ele vai abrir os seus olhos. Porque se algo acontecer com você, você ia falar, olha, eu não sabia que era assim. Porque se eu soubesse, eu não faria. Não é assim que o ser humano faz? O ser humano é mentiroso demais. Desculpa eu falar isso. Mas o ser humano é cheio de conversa. Cheio de conversa. Porque se algo acontecer com ele, ele fala assim, aconteceu algo ruim comigo. Se eu soubesse, eu não faria. Mentiroso. Porque as pessoas, mesmo sabendo que se fizer vai acontecer algo ruim, ela vai e faz, do mesmo jeito. E depois que faz e acontece algo ruim, ela fica perguntando para Deus, Deus, por que aconteceu isso comigo? Como se fosse Deus que fez. Pelo contrário, ele te curou. Se algo aconteceu com você pior, foi porque você não obedeceu a ele.
E olha o que diz, vamos ler mais, está terminando já. Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora curado, que fora Jesus ou quem havia curado. Versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus. Os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha isso, gente. Lembra das mensagens que a gente fez o estudo de Romanos? Que os judeus, o povo de Israel, rejeitaram a graça? Porque foram eles que perseguiram Jesus. Eles achavam que sabia de tudo. E o problema do ser humano é esse. É ele achar que sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo, gente. Pelo contrário, nós buscamos o conhecimento todos os dias. O único que sabe de todas as coisas e tudo é Deus. É Deus. Então eles queriam matar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus ele falou que Deus é o pai dele, ele estava mentindo? Não. Mas infelizmente quem estava próximo dele, não de tão afastado de Deus que ele estava, não reconheceu Jesus como Deus, não reconheceu. A Bíblia fala, né, que a luz veio ao mundo, né, e o mundo amou mais as trevas do que a luz. Você vê. Jesus é a luz, ele veio ao mundo. E o que o ser humano fez? Descartou a luz e amou as trevas. É isso que as pessoas fazem. Elas rejeitam a verdade e amam a mentira. As pessoas, elas se aproximam da mentira para abandonar a verdade. As pessoas parecem que gostam disso. Parece que gostam de ser enganado quando alguém fala assim, ó, ô fulano tal, pode viver a sua vida do jeito que você quiser, porque no final Jesus vai salvar a sua alma. As pessoas gostam disso aí, ó, de ser enganada. Sabe por que as pessoas gostam de ser enganadas? Porque elas gostam de desobedecer a Deus. E elas pensam que a esperança por alguém falar que ela vai ser salva, ela vai ser salva. Gente, a salvação não vem de pastor nenhum. Vou repetir para você. A salvação não vem de pastor nenhum. Por quê? A salvação pertence somente a Deus e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, se você ouviu um homem falando assim para você, assim, ó, filho, pode ficar em paz, você vai ser salvo. A salvação não pertence a ele. Não pertence a ele. A salvação só pertence a Deus. Só a Deus e a Jesus. Então, para de ficar ouvindo e acreditando nesse e naquele. Vai abrir a Bíblia. Vai estudar, vai buscar conhecimento. Vai pedir direção de Deus. Abre a Bíblia, lê ela. Me desculpa eu falar desse jeito que eu vou falar aqui agora. Deixa de ser preguiçoso. Desculpa eu falar isso. Desculpa, eu peço desculpa antes. Deixa de ser preguiçoso. Para de ficar ouvindo aquilo e esse e aquele. Para com isso. Dê ouvido à palavra de Deus. E eu digo para você, quer acreditar em algum pastor? Acredita nele se você tiver com a Bíblia aberta. E se ele mostrar para você o capítulo todo. Ah não, pastor, fulano falou para mim um versículo da Bíblia. É um versículo? Se eu ler para você que é um versículo, eu distorço ele do jeito que eu quiser. Se eu pregar para você um versículo separado da Bíblia, eu distorço ela do jeito que eu quiser. Mas, se eu pregar o capítulo inteiro, meu irmão, se o pastor mentir no começo, Deus vai desmentir ele lá no final. Se ele mentir no meio, Deus vai desmentir ele no final. Se ele contar a história que não tem nada a ver no começo, Deus vai desmentir ele no final. Por quê? Não dá. A Bíblia contém a verdade. E não tem como esconder. É por isso que hoje é mais fácil o pastor abrir uma Bíblia e pregar só um versículo. Porque ele vai lá e fala um monte de coisa que ele quiser lá, conta umas 2, 3 histórias de que aconteceu na vida dele e pronto. Porque é fácil. Dá pro povo aquilo que o povo quer mesmo e pronto. Então não é isso, gente. Eu, como pastor, eu não estou aqui para entregar para você o que você quer. Eu estou aqui para entregar para você aquilo que Deus quer te entregar. Essa é a minha fé. É a forma que eu vou viver. E quando Deus deixar vida em mim, fôlego de vida em mim, eu vou pregar do jeito que eu prego.
Ah, pastor, mas aí, né, os pastores falou que se o senhor não pregar, fazer outra coisa, pregar dizer, não vai encher. Vamos ver. Eu sei que vai. Deus não vai desamparar. Ele fala, né, que não deixa um justo desamparado, né? Nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala. Então Deus não deixa o justo desamparado. Eu acredito em Deus. Eu creio que Ele não vai me deixar desamparado. O que faz você ficar aqui na live, gente, não é a minha pessoa. O que faz você ficar aqui na live é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela te atrai. A palavra de Deus, ela tem um imã com você. Ela te atrai. Então você gosta de ouvir a verdade. Você ama ouvir a verdade. Então eu estou atrás dessas pessoas. Pessoas que amam a verdade. Pessoas que querem de fato ter um relacionamento com Deus. Pessoas que querem conhecer Deus de verdade. Não de uma forma que eu vou mostrar, não é isso aí não. Não estou aqui para te mostrar para você um Deus novo, não. Eu estou aqui para abrir a Bíblia e nós todos lermos a Bíblia e Deus dá para nós todos o conhecimento em igual. Porque o Espírito Santo é sabedoria. Então Deus vai dar para a gente sabedoria. E a gente vai entender, vai ficar feliz. Quando Deus repreender, a gente vai ficar feliz. Quando Deus determinar milagre, a gente vai ficar feliz. A gente vai ficar feliz com tudo. Por quê? Vem de Deus. Se vem de Deus é vitória, gente. Se vem de Deus é vitória. Quem concorda? Se vem de Deus é vitória. Sim ou não, gente? Quem concorda? Se vem de Deus é vitória. Se vem de Deus é vitória. Então, se você está vendo que está muito fácil, esse negócio está muito fácil, lembre, salvação não pertence a homens. Não existe fórmula mágica. Não existe projeto secreto. Não existe isso aí. Para você ser salvo, é só você obedecer a palavra de Deus. Ah, não, mas fulano de tal falou para mim assim que se eu fizer isso, eu vou entrar no reino dos céus. É mesmo? Você está perguntando para a pessoa que está viva? Então, se está vivo, ele depende também da salvação também. Ele depende da salvação. Mas, pastor, ninguém nunca que morreu voltou para contar. Então, você vai ficar dependendo desse ou daquele? Depende da Bíblia, meu irmão. Depende de Jesus. Ele é a sua certeza. Ele é a sua salvação. Como que alguém pode falar para você que se você fizer assim, assim... Ué, como? Se ele também está precisando da salvação, como? Como? Então quem foi para o inferno não tem como voltar, não. E quem está com Deus também não tem como voltar, não. Já era. Já era. Amém, gente? Glória a Deus. Então a mensagem de hoje é Deus falando para você assim, ó. Não foque demais em uma coisa separada que não seja Jesus. Se você quer focar 100% a sua fé, foque no nome de Jesus. Fora isso, não foque a sua fé 100% em nada. A única forma de você focar a sua fé 100% é em Jesus. Pastor, mas e o propósito? Pastor, mas e a campanha? Gente, são coisas para chamar a sua atenção. Para fazer você usar a sua fé em Jesus. É a sua fé em Jesus. Às vezes, quando eu faço alguma coisa, né, para chamar atenção, para você ver, igual aqui, o exemplo, eu tô aqui em Brumadinho. Eu comprei umas garrafas com água, né? Garrafas com água, e falei para as pessoas, vem aqui buscar a garrafa com água. Só que a pessoa veio buscar água, mas o que eu vou fazer lá é anunciar para a pessoa Jesus. Mas, pastor, como é que o senhor tem certeza que o que faz as pessoas ir na igreja é a água? É só para a gente ver. Sabe como é que eu vejo? A campanha acaba. Eu falo assim, ó, gente, um exemplo, 7 dias eu vou estar entregando a água. Aí o povo vai lá buscar água em 7 dias. Acabou os 7 dias, acabou o povo não volta na igreja mais não. Então por isso que eu não gosto de campanha, porque a pessoa fica focada na campanha. O resto ela não quer, ela quer campanha. Ela quer o que a campanha vai trazer de benefício para ela, ou para ele. É só o que a pessoa quer. E eu não quero fazer as pessoas se apegarem em campanha. Eu quero anunciar para elas Jesus, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Essa é a minha fé. Às vezes a gente sofre um pouco por isso, mas Deus dá força e a gente vence. Deus dá força e nós vai vencendo. Amém, gente? Glória a Deus. Então essa é a fé. Não foque muito em uma coisa. Aquela multidão estava lá no tanque de Betesda. Focado no tanque de Betesda. Focado esperando a água se mexer. E o homem estava lá 36 anos, é isso? 38 anos esperando a água se mexer. E toda vez que ele ia, alguém pulava na frente dele. Aí sabe o que aconteceu? Apareceu Jesus.
apareceu Jesus para ele. E perguntou assim: filhinho, você quer ser curado? Quando Jesus ele fazer para você essa pergunta, não fica enrolando não, gente. Não fica enrolando não. Ah, Deus, mas você sabe, é porque eu estou na igreja há tanto tempo. Ah, Deus, você sabe, é porque toda vez, né, que eu faço uma campanha não dá certo. Para com essa resenha aí, gente. Para com isso aí. Jesus está te perguntando hoje: o que queres que eu te faça? Fala para ele o que você quer logo e pronto. Fica enrolando não. Porque quem vai fazer milagre na sua vida é Jesus. Não é o tanto que você enrola, não. Então é o tanto seu argumento, não. Não é argumento que vai trazer milagre para você. É a fé. A fé trouxe Jesus até aquele homem. Repetindo. A fé trouxe Jesus até aquele homem. E quando a fé traz Jesus até você, a fé traz Jesus até você, a pergunta vai ser feita: o que queres que eu te faça? Você fala para ele logo o que você quer. Então a sua fé vai atrair Jesus. Quando Jesus vir, ele vai te fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? E você vai responder para ele: Jesus, eu quero isso, isso e isso. Eu preciso muito disso e disso, disso. O Senhor já conhece, né, toda a minha vida, toda a minha história. Eu estou precisando disso aqui. Tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, me ajuda. E você pode ter certeza que Deus vai te honrar, conforme a sua fé. Porque a sua fé é o que vai atrair Jesus